Paraibano, ele foi ministro da Fazenda do governo José Sarney. Com o ousado Plano Verão, tentou conter a inflação com um cruzado novo. Bom, vamos falar agora com o economista Maílson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria Integrada. Boa noite, ministro. Boa noite, Sônia. Bem-vindo. Há quanto tempo a gente se conhece e conversa, né, ministro? Muito tempo. Obrigado pelo convite. Por incrível que pareça, a gente volta quase para o mesmo lugar, né? Isso aí. Quase para o mesmo lugar. Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Ministro, vamos conversar um pouquinho sobre o atual momento econômico do Brasil. Como você descreveria ele? Olha, Sônia, eu diria que o atual momento está realçando cada vez mais dois grandes problemas do Brasil. É um problema que vem se acumulando nos últimos 40 anos. O primeiro, o Brasil se tornou prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento. O potencial de crescimento do Brasil hoje é 1,5%, 2%. Isso há anos, né, ministro? E o segundo é a situação fiscal, né? Os dois respondem pela situação, ora de incertezas, ora de baixo crescimento do país. E no caso do baixo crescimento, é para a gente lamentar, ficar entristecido. O Brasil cresce hoje, ou há 40 anos, o Brasil cresce menos do que os seus pares na América do Sul. O Paraguai cresce mais do que o Brasil, o Chile mais do que o Brasil, até a Argentina, vez por outra. A que o senhor atribui isso, ministro? Isso é um conjunto de causas complexas, mas se resume numa coisa: queda da produtividade. A produtividade, como a gente sabe, é o principal fator de geração de riqueza de um país. É fazer mais com os mesmos recursos. Para você ter uma ideia, nos anos 50, 60, 70, a produtividade brasileira crescia 4,2% ao ano. Isso era uma produtividade chinesa. É por isso que o Brasil cresceu entre 68 e 73, que é o auge na nossa história econômica, 11,1% ao ano. É o que a China crescia quando estava ascendendo, né? A partir dos anos 80, a produtividade começou a despencar. Então, nos anos 80, a produtividade caiu para 0,6 só, um sétimo. E é isso que explica a perda de dinamismo da economia brasileira, né? E, atualmente, nós só temos um segmento da economia brasileira que ganha produtividade, que é a agropecuária. Porque ela é um setor essencialmente capitalista, forjada na evolução da tecnologia, que levou o Brasil a se tornar uma potência agrícola, né? Há 50 anos atrás, a literatura econômica dizia que a agricultura brasileira não tinha futuro. Nós éramos um país tropical, de terras pobres, sem tecnologia, e o Brasil desmentiu isso. O Brasil se tornou uma potência agrícola e inventou, digamos assim, a tecnologia avançada numa região tropical. Explica um pouquinho para a gente o porquê disso. Por que a agricultura conseguiu aumentar sua produtividade de uma maneira significativa, né? Hoje estamos falando até que o Brasil vai ser o líder verde do mundo, né? E os outros setores não. Isso é política de governo errada, é o empresário que não funciona, é o financiamento. Aonde o senhor vê o maior gargalo? É uma combinação disso tudo, sabe? No caso da agricultura, o fator por excelência que gerou essa espetacular evolução foi a tecnologia. E aí tem a Embrapa, né? A Embrapa foi uma coisa bem criada, bem implementada. Por exemplo, os primeiros anos da Embrapa, a companhia se preocupou em formar cérebros. 2.000 agrônomos, engenheiros, economistas foram buscar o doutorado no exterior, trouxeram o que tinha de melhor, não é? E ela nunca foi objeto de cobiça política. Por quê, ministro? Porque é uma curiosidade que eu tenho. Ela não gera, vamos dizer, escritório na terra do deputado. Ele é um conjunto que usa só a tecnologia. E nunca foi contaminada... É um think tank, né? É um think tank. E nunca foi contaminada, Sônia, pelas disputas políticas. No começo do governo Lula,
no primeiro mandato, andou havendo uma certa indicação de alguém que era mais ideológico do que um agrônomo qualificado. Mas o ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues, muito habilidoso, e ele conseguiu contornar tudo isso até que a Embrapa voltou a ser dirigida, né? E tem nomes que fizeram essa história, são vários, eu citaria aqui, mas não vem ao caso. Por conta disso, Sônia, a agropecuária brasileira produz hoje 80 vezes mais de grãos do que produzia há 50 anos atrás, tá certo? E aí, a produtividade muito grande. É impressionante. E 90% do crescimento da agropecuária se explica por produtividade, porque tem um fator adicional, que é a qualidade do agricultor que foi para o Centro-Oeste. Ele veio do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, certo? Então, era um produtor, grande parte com curso superior, muito amigável ao uso da tecnologia, certo? E realmente é isso. Só para concluir aqui, é importante, o Brasil se tornou o exportador número 1 de 7 produtos agrícolas. Nós somos o maior exportador de café, de açúcar, de soja, de carne, de frango, de suco de laranja e o ano passado de celulose, tá certo? E o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como o maior produtor mundial de soja. Esse é um motivo para orgulho, né, ministro? Super orgulho. Agora, paralelo ao crescimento, à iniciativa privada, também houve um aumento grande da bancada ruralista no Congresso. Sim. Isso ajudou em termos de política econômica, em termos de influência, de regras, de lei, de financiamento? Isso ajudou em alguma maneira? Olha, ajudou de um jeito e não ajudou de outro, tá certo? Eu acho que é uma fonte de negociação concentrada, tá certo? Tem muita gente qualificada nessa bancada. Mas, por outro lado, vez por outra, eles são adeptos, né, coisa do passado, de mais subsídio. Por exemplo, eles estão lutando agora contra a reforma tributária, entendeu? E a agricultura, no meu cálculo, fiz um artigo para o jornal Folha de São Paulo esta semana, a agricultura vai ganhar com a reforma tributária. Mas não sei por que eles estão achando que vai perder. O que eles querem? Por quê? O senhor pode explicar? Então, eu acho que eles não estão estudando direito o assunto. Eu vi outro dia um deputado dizendo que vai aumentar 300% a tributação da agricultura. Isso não faz o menor sentido, certo? E, por outro lado, a agricultura vai se beneficiar pelo menos de duas coisas da reforma tributária. Primeiro, porque ela terá crédito de todas as compras que ela fizer. Hoje não tem, certo? Então, isso vai cair a carga tributária da agricultura. Em segundo lugar, porque vai haver desoneração de investimentos. E a agricultura brasileira, particularmente no Centro-Oeste, ela é uma agricultura de alto investimento e alta sofisticação. Então, qualquer colheitadeira custa R$1 milhão, não é? Então, não é agricultura para produtor do MST. Isso é ilusão brasileira focada no passado, certo? Então, outra coisa, a qualidade... Ministro, mencionou o MST, né? Estamos tendo essas invasões, né? Agora, no mês, abril, mês das invasões, comemorar o que eu não entendo? Abril vermelho? Abril vermelho, mas comemora-se o quê? Mas olha, isso é de um absurdo, eu diria de uma estupidez, tá certo? De uma arrogância, porque eles invadiram a propriedade no estado de Pernambuco, em Timbaúba. Qual é a alegação? Porque ela não está cumprindo a função social da propriedade. Escuta, isso quem tem que decidir é o juiz, não é um líder do MST, tá certo? Você não pode, alegando um pensamento pessoal, violar um direito que é sagrado. Aliás, da propriedade. Que é a propriedade. Se você olhar, por que o mundo ficou rico nos últimos 4 séculos? Tem vários fatores, mas um é a propriedade. O direito de propriedade é sagrado em todos os países que deram certo. E agora ainda na China, a China tem direito de propriedade, é um país comunista. Isso é novo, ministro? Na China? A China, eu acho que há uns 10 anos para cá, eles mudaram a Constituição para dizer que a propriedade era sagrada, certo? Então, você não tem o risco na China de ter um MST invadindo a sua fábrica, a sua propriedade, entendeu? Então, o MST é uma visão ultrapassada, retrógrada, arcaica. Engraçado, ele veio durante os anos perdendo força, e agora ressurgiu com força de novo.
Eu acho que E esse o é um governo erro. federal, mudo. O PT comete um erro de compactuar, se o nome é esse, com essa coisa. Né? E o Lula tem uma ideia sobre isso absurda. Ele diz o seguinte: o MST não invade propriedade produtiva. Como assim? Pode invadir a não produtiva? Ele não pode invadir nenhuma, certo? Daria a dizer o seguinte: olha, propriedade não produtiva invade. Não. Qualquer invasão de propriedade, que seja ela esteja Então, a produzindo. primeira que eles invadiram foi da Suzana, a produtiva. Suzana. Exatamente, é produtiva. Mas se não tiver produtiva, pode ser uma opção. Pode ser uma opção do proprietário. Eu quero essa propriedade para ver a beleza do campo, sabemos assim, né? Para ter um lago em que eu posso pescar. É todo o direito que ele tem. Então, nesse caso, o PT apoiaria a invasão dessa propriedade pelo MST? Em tese, sim. Porque o Lula disse que só é pecado quando for produtiva. Não é pecado em qualquer hipótese. E, finalmente, Sônia, a era da reforma agrária ficou para trás. Não é? É uma ideia do passado. Então, isso que eu acho que a gente podia conversar um pouquinho aqui, ministro, que é o seguinte, vamos dizer, existe realmente um movimento do Sem Terra, que enfim, são pessoas, parte delas realmente agricultores que estão sem terra e parte uma coisa esquisita, né? Ali é tudo misturado. O que o governo poderia fazer para colocar cloro nisso? Colocar assim, olha, a reforma agrária pode ser feita assim, 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 você tem direito, você não tem direito, porque no Brasil também tem uma outra coisa, né, ministro? Você faz o assentamento e deixa o pequeno agricultor sem recursos para trabalhar na sua própria terra. Eu lembro, já faz bastante tempo, mas vários assentamentos em Rondônia que foram feitos, eles acabaram depois na mão de 2 fazendeiros, porque eles não têm condições de plantar. Isso mesmo. Esse problema é histórico. Sim. Olha, a solução, a redenção desse pobre que é membro do MST não é a reforma agrária. Ele não tem capacidade para absorver a tecnologia, não tem conhecimento para bem gerenciar uma fazenda, não é? Ele não tem dinheiro para comprar equipamentos de alta sofisticação, mas ele é um habitante brasileiro, ele é um brasileiro que sofre com a pobreza e o Estado tem responsabilidade com ele. Qual é a saída para o MST? A saída para o MST, em primeiro lugar, melhorar o capital humano, não é? Educação? O capital humano, educação. Né? Segundo lugar, amparar mesmo. São pessoas... Bolsa Família? Bolsa Família. Bolsa Família é o mais indicado. Para os mais idosos, o benefício de prestação continuada. Na minha avaliação, e na de muitas pessoas que estudam isso e conhecem melhor do que eu, não é? A redenção do pobre do MST não será a reforma agrária. Porque a experiência, você mesmo mencionou, tem vários casos de assentamento. Esse Rondônia me impressionou muito. Só tem 10%, 90% vende, vai embora. Vende, não consegue ficar na terra. Tem outra saída. Você tem muito pequeno agricultor no Brasil que não tem a titularidade da fazenda, ele só tem a posse. Como ele não tem a titularidade, né, o título de propriedade, ele não pode hipotecar essa terra para fazer um investimento na compra de uma máquina. Então, o governo faria melhor se dedicasse a um trabalho de titular a quantidade de terra que está na mão de baixa renda, que ele não consegue ter a propriedade integral daquele pedaço de terra. Então, dar gleba, como se diz no linguajar mais do meio, dar gleba para membro do MST não vai resultar em melhoria do seu padrão de vida, não é uma coisa do futuro. Isso era uma coisa do passado. Isso era há 100 anos, há 100 anos era. Se você olhar a agricultura brasileira há 50 anos atrás, como é que ela se expandia? Ela se expandia ocupando mais terra ou na pecuária extensiva, tá certo? A produtividade e a tecnologia, só em pequenos casos, não era parte não é, do jogo da agropecuária. Por isso que era uma agricultura ineficiente, tá certo? Então, vamos dizer, o foco está errado. Agora, o governo, a sociedade, enfim, não sei quem, tem que pôr um cloro nisso, para as pessoas entenderem. Isso mesmo. Como é que é esse processo. Ministro, eu vou ter que interromper. Não, só para concluir. Vou concluir. Olha,
o governo do PT ele divide o Ministério da Agricultura em 3 partes. Um é agrário, outro é pesca, outro é agricultura. Só pode ter um. Então, isso é mais eficiente. Por que você pode falar em desenvolvimento agrário no Brasil se a reforma agrária é coisa do passado? Aí onde é que você põe os outros políticos? Né? Vai ter que ter 3. Mais cargo. Ministro, um minutinho. Gente, no próximo bloco, continuamos essa nossa conversa com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Voltamos com o nosso entrevistado, Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendência Consultoria. Certo, ministro? Certo, correto. Voltamos aqui. Falamos um pouco sobre a área agrícola, sobre MST no primeiro bloco. Queria enfatizar a reforma tributária. Parece que se o Brasil fizer uma reforma tributária, o Brasil será salvo. Agora eu pergunto assim, qual reforma tributária? Qualquer uma? Eu ouço isso há anos, ministro. Eu também. Vamos fazer a reforma tributária. Agora, ninguém diz qual. Deve ter alguma que seja melhor para o país. E as outras 27, não. Explica para a gente. Olha, Sônia Rigaud tem 3 reformas tributárias que o Brasil precisa fazer. Uma, a mais importante de todas, é a reforma tributária do consumo, onde reside o caos, o manicômio e uma fonte, a meu ver, a principal, que explica essa armadilha de que o Brasil foi prisioneiro do baixo crescimento, né? Porque é um completo caos. A segunda é a reforma do imposto de renda, para você eliminar privilégios, né, que beneficia o segmento de mais alta renda. A terceira, e essa vai ser muito lá na frente, talvez não nesse governo, em algum momento vamos ter que discutir, é a reforma da questão da propriedade, tá certo? Nós temos que discutir, por exemplo, imposto sobre herança. Imposto sobre herança no Brasil, dependendo da região, paga 4%, 6%. Aqui ao lado, no Chile, imposto sobre herança é 35%. Na Europa, você tem 50%. Certo? Então, em todos os países ricos, a tributação das heranças é muito forte. Posso só interromper um minutinho? É o seguinte, se isso acontece, a transferência de bens antes da morte, da herança, não será feita, não será outra maneira também de escapar essa tributação? Olha, tem várias maneiras de escapar da tributação da propriedade. Uma delas, que é muito adotada nos Estados Unidos, é tornar o proprietário um doador, não é, de recursos para a educação. Tá. Tá certo? Você conhece isso. Várias universidades do Brasil. Você pega Harvard, por exemplo. Por que chama Harvard? Muita gente pensa que é uma cidade Harvard. Não, é o senhor Harvard, um comerciante em Boston, que doou toda a fortuna dele para Harvard. E eles homenagearam colocando o nome Harvard, né? Em 1636, se não me engano, 36, 38. Essa é uma forma. A outra, não é a sonegação. Você subavalia a propriedade, faz uma tramóia para pagar menos, né? Mas eu diria que a tributação da propriedade, sobretudo na transmissão da propriedade. A transmissão da propriedade, ela é muito forte em todo o mundo. E na Inglaterra, por exemplo, essa foi uma forma de diminuir a concentração de renda, porque ficou tão forte a tributação, em alguns casos passou de 60%, que aqueles barões ingleses, né, eles não tinham renda para manter a propriedade. O que eles fizeram? Ou eles venderam para pessoas que eram mais empreendedoras, ou então eles transformaram no museu. Por exemplo, em várias regiões da Inglaterra, você vai e visita um palácio de um conde. Aí você paga para entrar, consome lá no barzinho. Ele vive de transformar a propriedade dele num empreendimento capitalista. Aqui seriam hotéis, né? E a forma dele pagar o imposto lá na frente também, certo? Quando for transmitir para os seus filhos, tá certo? Mas isso aí um dia vai ter que discutir. Aqui em São Paulo... Isso seria o final de uma reforma dividida em 3 partes. Vamos conversar sobre a primeira. Essa que é para valer. Essa é a reforma tributária, não só tributária, a maior reforma deste momento atual do Brasil. Porque ela tem
vamos dizer, o condão de simplificar de maneira substancial o sistema tributário brasileiro. Certo? Segundo lugar, ele vai dar mais competitividade, a produtividade vai aumentar e o potencial de crescimento também. Alguns cálculos já foram feitos. Essa é a reforma que está aí desde 2019, né? Exatamente. Né? Cálculos já foram feitos mostrando que em 15 anos o potencial de crescimento do Brasil aumenta 20% com essa reforma. Eu acho que até mais, não é? Pelo que eu conheço das distorções que ela causa. E eu estou muito animado com essa reforma, muito otimista. Por quê? Nós reunimos condições inéditas para fazer uma reforma desse tipo. Em primeiro lugar, um grupo de pessoas esclarecidas, experientes, né, sob a liderança do Bernard Api, né? E amigos dele que se juntaram ao grupo, aqui acolá eu participo também, tá certo? Tem o Isaías Coelho, que é um craque de tributação, provavelmente um dos melhores do Brasil em tributação, inclusive internacional, foi chefe da divisão de política tributária do FMI por vários anos, foi auditor fiscal do Tesouro da Receita Federal. E esse grupo montou, formulou o melhor projeto de reforma tributária dos últimos 50 anos. Né? Número 1. Número 2, a sociedade brasileira está demandando essa reforma. Ela entendeu que essa é uma bagunça e está apoiando. Certo? Terceiro lugar. Mas essa reforma não foi transformada, modificada desde 2019, desde que ela entrou? Foi, mas não foi para piorar muito. Não certo? foi, não piorar muito. Não, são duas. Não, existe a ideal. O projeto que saiu do Centro de Cidadania Fiscal, sob o comando do Bernard Api e do Nelson Machado, é outro grande experiente nessa área, ex-fiscal de tributos aqui do Estado de São Paulo, foi ministro da Previdência Social. Então, esse projeto é o ideal. Eles pegaram o que tem melhor no mundo. Quais são os mais modernos sistemas? Já prevendo que isso ia ter talvez, né? Então, coisa assim, a alíquota é única, tá. Certo? Não dá isenção para cesta básica, porque isso beneficia o rico também, porque o rico também consome arroz, né? E aqui e lá põe caviar como peixe, que tem isenção da cesta básica. E o que eles propõem? Um chamado cashback. Então, é devolver ao pobre o que ele pagou de imposto no consumo de sua cesta básica. Então, isso que durante um ano, mensal? Para sempre. Tem duas formas de fazer. Eles têm a questão tecnológica, mas essa reforma tem uma vantagem, que ela nasceu na era da tecnologia digital. Então, nós temos a nota fiscal eletrônica, nós temos a digitalização de todo o processo. Tudo será digitalizado. Então, o contribuinte vai cumprir suas obrigações tributárias com 4 cliques no computador. A nota fiscal vai diminuir não digo de tamanho, o número de blocos, né, de boxes de uma nota fiscal vai diminuir substancialmente. Então, quando o pobre passar numa caixa do supermercado e digitar o CPF dele, porque praticamente todos têm, o sistema vai reconhecer que ele é pobre, porque ele está no CAD único. E tem duas alternativas. Dias depois, devolve o que ele pagou de imposto de renda, de imposto sobre o consumo. É dias depois, é isso dias que eu depois. queria perguntar. Ou eles estão trabalhando para pode ser na hora. Então, se você comprou comprou R$400, por exemplo, e ali tem R$100 de tributo, ele só paga 300. Mas como é que faz essa diferenciação do pessoal que ganha menos, a população de baixa renda, de alta renda, que compra no mesmo supermercado? Boa pergunta. Eles se preocuparam com isso. Então, eles fizeram um estudo e verificaram que as compras mensais desses pobres estão em torno de R$300, R$400. Então, se ele comprar acima disso, o sistema não reconhece. Então, ele não pode dar o CPF dele para um rico comprar o feijão que ele compra, certo? Ou o arroz que ele compra, porque ele tem um limite. E o rico, se entrar no supermercado e comprar R$300? Ele vai pagar imposto como qualquer um outro. Porque é pelo CPF. Pelo CPF. Tá, então vai existir uma organização digital. Não, o rico nem precisaria disso, né? O simples fato dele passar e pagar, ninguém vai fazer mais pergunta para ele, tá certo? Porque o rico vai pagar imposto como qualquer outra pessoa, entendeu? Então, outra coisa, vai ser possível
a desoneração integral da exportação, de tributos na exportação. Hoje é impossível, porque você tem IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Ninguém sabe quanto tem de imposto numa mercadoria exportada. A única coisa que você sabe é que tem de IPI e de ICMS. Aí se sabe, o resto não sabe. Número 2, leva um tempão para receber. Como é que funciona no sistema de tributação sobre o valor agregado, o IVA, que é o que a gente vai adotar de maneira generalizada, embora já tenha isso no ICMS e no IPI com a forma distorcida. Então, tudo que incidir no produto exportável ao longo da cadeia produtiva, isso vai somar no final o equivalente à alíquota de 25%, digamos assim, sobre o produto final, o preço final. Isso será devolvido. Como é hoje? Hoje, o exportador só recebe um pedaço e pode levar anos para receber. Essa é a Lei Candy? A Lei Candy, não. A Lei Candy, ela estendeu a desoneração das exportações para os produtos da agropecuária. Tá. Antigamente era só para a indústria e a indústria manufatureira, tá certo? Estendeu para todo mundo. O problema é a devolução. O exportador acumula, né? E os estados não devolvem, porque como o sistema é na origem, vamos pensar o caso, Sônia, de uma camisa exportável. O algodão que for para o tecido deve ter sido produzido na Paraíba, no Ceará. Então, o estado da Paraíba e do Ceará cobraram um pedaço. E aqui, quando ele foi fabricado em São Paulo e exportado em São Paulo, o estado de São Paulo é que tem que devolver um tributo que o estado da Paraíba arrecadou. Então, normalmente o estado faz tudo para não devolver. E às vezes faz, eu diria, uma barganha, né, que é lamentável que haja, mas eles fazem. Diz assim, olha, o exportador você quer receber, tudo bem. Faz o seguinte, faz 10 escolas rurais aqui do município que a gente devolve para você. E eles fazem, tá certo? Eu fui do conselho de administração de uma produtora de celulose que ela fazia isso. Ela construía escolas rurais para poder ter direito a receber. Isso vai acabar, entendeu? Então, é possível devolver em 60 dias. Eles estão dizendo que é 60 dias, mas vai ser menos. O Peru, aqui ao lado, devolve em 7 dias, certo? E, na verdade, vai ser possível reduzir em menos do que 7 dias, porque é tudo digitalizado. Só para concluir, Sônia, tem a ideia de ter um fundo de desenvolvimento regional, né, que vai sair da própria arrecadação global. A Receita Federal foi contra isso de forma equivocada, o Paulo Guedes também. Então, na realidade, o que fez o Paulo Guedes? Ele trabalhou contra. E, no final, ele se articulou com Arthur Lira e os dois arquivaram a reforma. A rigor, eles tiveram que inventar uma coisa nova, que é um grupo de trabalho para estudar o que já foi arquivado, certo? E eu acho que vai dar certo, né? Bom, então há esperança. Eu vou te interromper. Pois não. Só um minutinho só, a gente já volta. Estou vendo que, pelo menos, tem um arcabouço bem definido e que vai ajudar, né? E vai aumentar a produtividade e o potencial do crescimento. Finalmente, né? É. Bom, gente, no próximo bloco tem mais conversa com o Maílson da Nóbrega, que está nos dando uma aula hoje. Não saia daí. Voltamos com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendência Consultoria. Ministro, reforma tributária é um assunto tão árduo, né, para o telespectador, para o brasileiro em geral, né? Me apareceu uma pergunta. O ajuste fiscal tem correlação com a reforma tributária? Não. Com essa reforma Mas tributária... o arcabouço do ajuste fiscal... O arcabouço não tem a ver com essa reforma tributária no consumo, porque a reforma tem como objetivo ser neutra do ponto de vista da arrecadação e de influência nos preços, né? Então, a ideia... Mas se é neutra, então para que fazer? Ela vai aumentar a produtividade, não, né? Ela é neutra em termos de arrecadação, mas ela é brutalmente, fantasticamente favorável ao país, porque ela acaba o manicômio tributário. A empresa brasileira vai ser mais competitiva na exportação, competindo com o produto importado, né? Isso vai gerar mais
produtividade, mais produtividade, dá o espaço para aumentar a renda dos trabalhadores. É um processo ganha-ganha, né? O API tem dito, todos ganharão com essa reforma, ninguém acredita. Mas em termos de setor é assim. Porque é difícil de acreditar, né? Difícil de Os estados nunca aprovaram nenhuma reforma tributária. Município tampouco, porque haveria um desbalanço. Essa não faz isso, ministro? Não, todos ganham, né? E como você, no início, ela poderia ter perdedores. Por exemplo, o estado de São Paulo pode ser um perdedor na reforma tributária, porque muda da origem na tributação para o destino. Então, como São Paulo é liquidamente exportador para os demais estados, não é? Ele vai perder a arrecadação. Como foi feito? 40 anos para fazer a transição. Tem duas transições. Uma entre o fisco e a sociedade, o consumidor, a outra entre a União e os estados, ou seja, dentro da federação. Então tem 40 anos para adaptação? 40 anos, isso não afeta nada no consumidor. Certo? É um acerto entre estados, municípios e União. E diz o seguinte, em 20 anos é garantido que nenhum estado nem município vai perder. Tem governador dizendo, não estou preocupado com as perdas. Mas como é que garante isso? Como é que legalmente? Legalmente. Eles estão criando uma coisa nova, que é uma entidade federativa. Não é uma autarquia, não é uma empresa estatal, é uma reunião de vontades dos estados, da União dos Estados e Municípios, para gerir. Mesmo que haja tem dois tipos de reforma tributária do consumo, um que é um único, né? E o outro que é dual, ou seja, União de um lado, o Estado e o município no outro. Mas, em qualquer caso, as regras serão as mesmas. Nem a União, nem os estados, nem os municípios terão autonomia para mudar a regra. O que a Constituição de 88 fez o contrário. Vocês podem mudar à vontade, e foi a bagunça. E virou o caos. Virou o caos. Então, vamos dizer, a gestão será centralizada por essa organização. E diz assim, o estado de São Paulo, por exemplo, arrecada hoje, digamos, 20% do ICMS, ou 20% do consumo, da tributação do consumo. Ele vai continuar recebendo 20%. Porque como é centralizado... Certo? Ela vai e volta. Ela arrecada e ali tem uma regra, não tem manipulação, não tem poder discricionário, tá certo? Diz o seguinte, São Paulo terá direito... Não sei se o percentual é esse. Eu sei. 20% da arrecadação nacional. A Paraíba terá direito a 3%, digamos assim. 3% está garantido. Então, você vai, de outra forma, quanto é que você arrecada hoje? 3% vai continuar arrecadando 3% por 20 anos. E isso é possível porque você fará uma redistribuição entre perdedores e ganhadores. E nesse Isso, período... eu estou reparando que você está entusiasmado, né? Dessa vez vai? Eu acho que sim. Olha, Sônia, eu fui parte do primeiro grupo de reforma tributária do consumo, não é? Quando? Em 1983. Eu tenho medo de perguntar. Era o ministro Hernando Galvez. Éramos 3 membros. Éramos eu, o Francisco Dornelles e o Ibrahim Eres. Né? E a gente Ibrahim Eres entendia de tributação? Muito. Ele entendia muito. O Ibrahim Eres é gênio, né? Ele entende quase tudo. Então, e nós trabalhamos um ano e não deu em nada. Por quê? Estado não concordava, entendeu? Município não concordava, tá certo? E você tem a resistência. Tem resistência hoje. Tem muita resistência que pode diminuir a qualidade desse projeto. E por que haveria essa resistência hoje? Olha, porque no Brasil... O setor varejista está arrepiado, por exemplo. Olha só, esse é um típico caso do Brasil. Eu sou a favor da reforma tributária, desde que não mexa comigo, certo? Então, cada um quer manter o seu território, porque o sistema ficou tão bagunçado que é capaz até de dizer que cada empresa tem um sistema. Né? Isso é uma maluquice completa. Então, veja o caso do serviço. Quando criou-se o atual sistema tributário, em 1965, serviço era uma parte relativamente menor. Não é? Então, dividiu-se a tributação do consumo na União, Estados e municípios. A União ficou com IPI, os estados com ICM, hoje ICMS, e os municípios com ISS, sendo que ISS é em cascata. Tá certo? Então, é 5%.
que acontece? O Brasil se transformou, então quem consome serviço no Brasil para valer é a classe de mais poder aquisitivo. Então, quem paga escola de seus filhos, quem vai para os hospitais particulares, quem tira férias no Brasil e no exterior, tudo isso paga 5% de imposto. O pobre, quando compra feijão, farinha, arroz, café e leite, ele paga 18%. Isso não é justo. O que o pessoal está querendo? Não mexe comigo, eu quero ficar com 5%. E alega, você vai tributar a educação, certo? Então, se você consegue pagar a melhor universidade para o seu filho ter a melhor educação, você deve ter poder aquisitivo para pagar o imposto como o pobre paga no feijão que ele consome, entendeu? Você tem a agricultura querendo um tratamento privilegiado. Então, diz, a agricultura tem tratamento favorecido em todo mundo, até pode ser, mas não significa que é o melhor, certo? Então, eu acho que vai acabar esse pessoal tendo um ganho não total, mas vai preservar alguma coisa. Por exemplo, já se admite, em classe média, classe média e baixa, que tem um filho na escola, que tem um tratamento parecido com o do pobre que eu mencionei aqui. Tá, então você paga a escola, mas o governo dá para você... Isso em termos de educação. Em termos de educação. Então, dá para você uma devolução de uma parte, pelo menos, que você pagou, entendeu? Mas, por exemplo, o comércio está apavorado, não entendi por quê, né? Porque o comércio está com medo da sonegação. Né? A sonegação vai diminuir brutalmente com esse sistema, tá certo? Como, ministro? Como? Porque, como todo será sob valor agregado, você terá um imposto, só um imposto, em que a cada etapa, suponha, vamos começar na etapa do algodão. Quando o agricultor vendeu algodão para a indústria de beneficiamento, paga 100. Por 100, ele paga 25. Aí a indústria agrega mão de obra, tecnologia, capacidade de beneficiamento, aí dá 200. Tá. Aí ele vai pagar sobre o que ele acresceu. A diferença, ele pagou sobre 100. Então, de tal forma que quando todas as etapas terminarem, o imposto era sempre o mesmo, 25%, que é a alíquota que está se estimando, tá certo? Então, é isso que permite a fiscalização. Então, a indústria que beneficia a fibra, ela vai exigir a nota fiscal, senão ela não tem o crédito. Entendi. Entendeu? O sistema gera um incentivo para uma filtração interna do próprio sistema. Então, quando o comerciante... E como será digital? Exatamente. Não tem como. Não tem como. E quando o comerciante comprar na etapa final para vender ao consumidor, ele vai querer a nota fiscal, não é? Senão ele não... Não. Claro que haverá... Exatamente. Haverá a sonegação. Mesmo nos países... Como há hoje, né? Como há hoje. Mas não é de hoje, tá certo? Então, a sonegação vai cair brutalmente na minha avaliação. Ministro, nosso tempo está terminando. Eu queria que o senhor desse uma mensagem para o nosso telespectador sobre o que ele, como pessoa física, como cidadão, deve olhar nessa reforma fiscal. O que ele deve prestar atenção? Você diz a reforma tributária ou a fiscal? A tributária, desculpa. A tributária. Olha, esse é um assunto muito técnico, né? O consumidor dificilmente vai entender. Mas ele deve acompanhar, ele deve torcer. Aliás, ministro, explica qual a diferença entre a reforma fiscal e a tributária. Olha, fiscal pode ser tributária e despesa. Geral, é receita e despesa. Mas fiscal, a gente está são só as referindo alíquotas, né? a regras para a responsabilidade fiscal. Tá. Então, como controla gasto, como arrecada, tá certo? Qual é a regra para gerar superávit primário, qual é o arcabouço fiscal, isso é fiscal. Tá. Tributário é só sobre tributo, né? Só sobre a arrecadação, só sobre a receita, certo? Então, tem uma coisa nova que vai ter nesse sistema e o consumidor tem que apoiar a ideia, fica a favor. Se possível, fazer uma passeata a favor dessa reforma. Fica a dica. Primeiro, porque ele vai reduzir o que ele paga hoje de tributo, nessa bagunça, em alguns casos até pagar mais, né? Mas ele vai saber quanto paga. Então, quando ele receber a notinha do supermercado ou da loja, a nota fiscal, ele vem destacado quanto ele pagou de imposto.
A Associação Comercial de São Paulo quis fazer isso também, mas numa bagunça, era impossível, tá certo? Agora vai ser possível, entendeu? E vai ter mais oportunidade de emprego, porque o Brasil vai crescer mais se essa reforma for aprovada. Ministro, muito obrigada de novo pela sua aula e espero vê-lo conosco assim que a reforma for passar, para o senhor explicar mais uma outra etapa necessária. Então, eu não tive aí todo o tempo de fazer todas as perguntas. Então, daqui a menos de um ano você vai me convidar, porque essa proposta vai passar. Vai passar. Obrigada, ministro. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá.